Fala, Fel, separei pra vocês aqui os melhores momentos do jogo aberto dessa terça-feira aí que antecede o jogo do Corinthians e Bahia. Coringão buscando uma vaga importante na pré-Libertadores aí. E o pessoal comentou sobre o jogo e também um pouquinho sobre o impeachment. Eu deixei o impeachment pra segunda parte porque já tá enchendo a paciência. Então, a primeira parte... Esse é o problema, quando política e os fatores do campo se misturam. Uma coisa não deveria depender da outra. Acho que o Corinthians tem todo o direito de contestar contas, de fazer uma votação, se os fatos forem comprovados, se os elementos forem suficientes para que o presidente seja afastado. Mas espera acontecer o Campeonato Brasileiro, acabar a competição, definir se o Corinthians vai para a Libertadores ou não, e aí resolve isso. Porque agora fica muito com cheiro de pessoas que estão se aproveitando da situação para não deixar o presidente ser aclamado ou ter, pelo menos, uma posição mais positiva com a torcida. Ô Loirão, quando a gente ouve falar, o Capelani fala muito isso aqui no programa, que não são corintianos, né? Esse tipo de comportamento, de pedido de impeachment da oposição, né, não são corintianos. Eles não olham para o Corinthians como deveriam olhar. Eu vou dar exemplo aqui. Hoje de manhã eu estava vendo no Instagram ali, apareceu uma notícia de que o Palmeiras, saudável financeiramente, vai fechar o ano bem pra caramba. Superávit. 200 milhões de superávit e tudo mais. A gente vê um Flamengo também muito bem administrado, já começou essa história lá com o Bandeira lá atrás, ele foi muito criticado. O Corinthians tem o mesmo poder que esses dois times que eu citei aqui, para não citar outros, né? Que tem a questão do Bahia, que é SAF, tem outras situações que são diferentes desse caso de Palmeiras e Flamengo. O Corinthians tem a mesma força, tem uma torcida que é completamente apaixonada pelo clube, mas tem uma gestão interna, tem um sistema que funciona dentro do Corinthians que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. O momento agora é fazer o quê? Olhar para o campo. O time passou o ano todo lutando para não cair, conseguiram agora, há 3, 4 rodadas, se salvarem da zona de rebaixamento e estão brigando por uma vaga na Libertadores. Disputar uma pré-Libertadores, para eles levantarem essa bandeira do impeachment. Eu não sei se eu não sou advogado do Augusto, tá? Se ele tá certo, se ele tá errado, se ele tá devendo, se ele não tá devendo. Mas esse momento não é o momento de você levantar essa bandeira. É momento de olhar para o Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o Corinthians... Olha o que eu tô falando, hein? Que loucura, hein? Tentar olhar para o Corinthians, para o campo e tentar fazer com que o Corinthians consiga o objetivo de chegar numa pré-Libertadores, que o ano que vem vai ser melhor. Olha, enquanto o Corinthians passou 20 rodadas na zona do rebaixamento, todo mundo estava quieto. Bastou o Corinthians respirar, chegar na primeira parte da tabela, batalhar por vaga na Libertadores de uma forma muito mais competente, que as questões políticas voltaram. Porque no Corinthians, a gestão que saiu não quer deixar que a atual gestão tenha sucesso. Então, é um interesse político de poder, de dinheiro. O que fizeram com o Corinthians no final da gestão do Ilho é uma vergonha. As confissões de dívidas, o que ele deixou de compromissos empenhados, o contrato com o Mano Menezes, e ninguém mais fala nisso. Exato. E aí, esses mesmos que lá estavam agora resolveram aparecer. O Corinthians merece mais do que isso. Merece um final de ano com tranquilidade, com muito mais conexão com o torcedor e que se resolva isso depois. Aí vai se averiguar quem tem culpa, quem não tem culpa, quem gasta mais ou menos, se as contas estão corretas ou não. Agora, o que não dá para aguentar é esse tipo de coisa numa fase tão legal, no momento em que o Corinthians se reencontrou na temporada. Agora, e exatamente por isso a gente deixa de lado essa parte para falar do jogo. Hoje, olha a coincidência, Corinthians e Bahia têm a mesmíssima pontuação, só que o Bahia tem uma vitória a mais que o Corinthians e eles se enfrentam de olho nessa pré-Libertadores. E olha, tá demais pros dois lados, a possibilidade é enorme. Claro que o mascote do Criciúma, o Tigre, não foi decisivo, mas eu arrisco em dizer aqui que naquela confusão toda, quando acabou o primeiro tempo, aquilo motivou o Corinthians para voltar para a segunda etapa e fazer o 4-2, que era um resultado que parecia improvável. O Criciúma abre 2-0 e aí o Corinthians termina a partida com 4 gols na conta. Realmente foi demais e um resultado importante. Tanto é que a pré-Libertadores se aproxima e a nossa pergunta é a seguinte: qual é o seu palpite para o jogo de hoje do Brasileirão? Lembrando que os dois times têm 50 pontos na tabela. Corinthians está levando a pesquisa com 66,67%. Daqui a pouquinho o torcedor do Bahia aparece também. Lembrando que ano passado o Bahia goleou o Corinthians em Itaquera, fez 5 gols. O Mano Menezes ainda era o técnico do time. E agora o Bahia, que não ganhava de ninguém, conseguiu vencer o Cuiabá
e pelo menos chega com uma esperança para essa partida, só que o Corinthians tá muito inteiro. Tá muito inteiro, tá com confiança. Só que uma liminar da Justiça foi concedida e essa votação será adiada. Lembrando que mesmo que passem todos os conselhos, que isso seja efetivado, quem no final das contas define no Corinthians é o associado. Então é um processo longo ainda. Chico Garcia, que história maluca e bem no momento mais legal da temporada do Corinthians. Então, Renata, e ontem, assim, o que a gente pôde acompanhar foi uma mobilização muito grande do torcedor, da principal organizada, mas com outras organizadas também, o que aconteceu ontem no entorno do Parque São Jorge, né? Depois de uma votação que ela tinha sido adiada para que o clube lá tivesse fechado, tropa de choque, cavalaria, uma loucura. Porque os conselheiros, num momento mais inoportuno, sem uma comprovação de alguma irregularidade, com participação do presidente, decidiram, né? O Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, como ele poderia fazer isso, ele decidiu por uma votação. Mas a comissão de ética já tinha sugerido a adiação, a suspensão da votação exatamente por isso, porque o inquérito policial não foi concluído, as investigações estão em andamento e pelo momento da temporada, por preservação ao clube, já havia essa sugestão. Mesmo assim, o Tuma seguiu, insistiu. E a torcida protestando, não por defender o presidente, na minha avaliação, por entender que não era o momento e porque não existia comprovação. Pois bem, o presidente ontem conseguiu uma vitória que ela não foi política, ela foi jurídica. Ele conseguiu uma liminar, ele tinha tentado de manhã, tinha sido negado, ele entrou com recurso e no meio da votação ele chega com a liminar para suspender a votação. Duas coisas. A mobilização do torcedor, ela vai de um apoio gigantesco a essa gestão. É o que eu sinto. Quando o Augusto esteve em Criciúma, hoje imagino eu que ele terá muito apoio da torcida, com a expressão não vai ter golpe, para que o Augusto tenha uma confiança, um voto de confiança. O torcedor nesse momento está apoiando o Augusto e dando a ele esse voto de confiança. Que não tenha nenhuma irregularidade, porque a partir de agora ele tem uma responsabilidade em zelar cada vez mais pelo clube e não ter participação nenhuma, porque ao mesmo tempo em que ele está recebendo esse apoio, a partir de agora ele vai ter que corresponder a essa confiança dada pelo torcedor. Eu quero saber, sem rodeios, Ulisses Costa, você jantou com alguém do Corinthians ontem? Alguém do conselho do Corinthians, por exemplo? Não, do conselho não, né? Do conselho não dá, né, velho? O conselho não podia jantar ontem. Eu encontro os caras, falei um dia pro cara, falei, cara, não vai. Falei pra você ali fora do ar, falei, não vai fazer isso agora. Vocês querem fazer, se tem algo errado, tudo bem, pode apurar. Ninguém é contra você apurar o que é errado, né? E você achar culpados, né? Mas foram muito passíveis, um conselho muito passivo nas administrações anteriores que deixaram um rombo no Corinthians de 2 bi. Então é o seguinte, sem querer achar culpados ou não, ou crucificar alguém antes que seja comprovado realmente que deve, eu achei uma atitude impensada, uma atitude no momento errado, de um crescimento na equipe dentro de uma competição importante. O Corinthians estava brigando para não ser rebaixado. Hoje, a realidade do Corinthians é brigar para pegar uma vaga na pré-Libertadores da América. Então as coisas mudaram muito. Então você tem que ter o bom senso, não é? Porque queriam fazer isso bem antes. E eu alertei as pessoas, falei, se o Corinthians cair, vocês vão ser culpados. Falei, vocês vão ser culpados, façam o que vocês quiserem. Acho que eles estão no momento errado. Vieram me perguntar, eu falei, a minha opinião é essa. E outra, é tudo acho, é tudo talvez, não é uma coisa concreta, não é? Então, ontem, inclusive, o presidente, a informação que eu tenho, que chegou para mim, que o Augusto, foi procurado pelo presidente do conselho, o Tuma, para falar, não, vamos parar com isso, vamos deixar para lá. O Augusto falou, não, você vai tocar até o fim agora, porque o Augusto já tinha uma liminar na mão. E aí, a hora que foi tocar o Augusto, pumba, toma a liminar, espere e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o conselho, ele é importante, mas o conselho não pode aprovar algumas contas que aprovou no passado. Não dá para entender. O conselho, por que é um conselho? O conselho é para que se evite de cometer erros, tente ajudar uma administração para que as coisas andem de uma melhor maneira possível, dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, dentro de um clube de futebol. Mas acho que o Conselho do Corinthians está preocupado com a política e algumas pessoas retomarem ao poder. É o que a gente consegue entender. Momento errado, triste, ruim e mais uma derrota para o Conselho do Corinthians. Além de ter sido sempre ídolo do Corinthians, você já foi conselheiro do Corinthians. Então você conhece na prática essa função. E aí eu fico pensando o seguinte, se o Augusto tá ali na gestão e o Corinthians cai para a Série B,
o Augusto já teria um problema sozinho pelo resultado de campo, ninguém faria nada porque ele já iria... Quem é o presidente que rebaixou o Corinthians se isso acontecesse? Seria o Augusto. Só que, como o Augusto e o time deram a volta por cima e o Corinthians está na primeira parte da tabela, está brigando por Libertadores, era, na minha opinião, a última cartada para prejudicar o Augusto em 2024. Ou era agora, antes da vaga da Libertadores, se ela vier... E eles fizeram isso no momento que era considerado único para poder prejudicar o Augusto. Se o Augusto é um cara que ele é um bom gestor ou não, se ele gastou demais, eu não sei. Isso vai ser divulgado daqui a pouco, com certeza. Mas independentemente disso, o Corinthians não merece uma coisa como essa. O torcedor precisa passar por outras experiências positivas. Então, eu não concordo com esse momento. Eu acho que de tudo que aconteceu, quem saiu fortalecido foi o torcedor. Porque o torcedor cobrou. Porque quem era para fazer o quê? Para cuidar do clube, no caso. Se vier a constatar algum erro. O presidente tem que agir. E o conselho tem que fiscalizar. Se não fiscalizou em janeiro, fevereiro, em março, abril, por que agora aconteceu isso? Então o erro também teve no conselho. O erro teve do conselho. E do presidente se errou. E da torcida que cobrou. Porque a torcida não vai deixar passar golpe, não vai deixar passar vergonha. Porque a torcida gosta do clube. E a gente vê aí um clube rachado, com pessoas que não amam o clube, e agora nesse momento onde a torcida está atuante e também o sócio torcedor vai estar atuante, está na hora de limpar, está na hora de fazer alguma coisa. O torcedor vai ter que estar com uma liminar para pedir as explicações de alguém do conselho, ou até do próprio Core também, que se perdeu nas palavras, o doutor que eu amo ele, doutor Miguel Marques e Silva. Doutor Miguel Marques e Silva, que é um cara que ele tá lá numa função de ver os associados, isso sim, mas ele não pode deixar de também ver a torcida, num todo. Ele representa o sócio torcedor, mas ele tem que ter a ciência de que o torcedor manda também, porque o Corinthians é do povo. E se vocês não se atentaram a isso, vocês vão perceber que o Corinthians é muito grande. Vocês que estão aí sentados na cadeira, deixaram de fiscalizar para tentar tirar, vocês vão ter que fiscalizar. Vocês vão ter que ser a favor do clube agora. Vocês vão ter que esquecer essa picuinha aí. Porque senão, a cobrança vai chegar. E ela tem que chegar, porque não pode parar por aí. A tendência não é parar por aí. Não é parar só na vaquinha, não é só parar aí no que fizeram. Porque coisa maior está por vir aí. E a cobrança vai ser para todo mundo. Ninguém vai respirar tranquilo. Vou sair aqui e vou respirar. Não vai. Vocês tiveram a grande chance no conselho, o Core, de agir para o clube. Vocês não fizeram. Então agora, vocês vão arcar com as consequências. Que coisa, hein? Rapidinho, Capelani, só pra gente dar uma assinatura nessa história. Sim. Você acha que esse processo de impeachment, ele vai subir no telhado ou ele vai até o final? Eu acho que ele vai até o fim, mas é o seguinte, eu vou um pouco na contramão, tá? Porque eu acho que essa votação, por mais que ela seja política e incoerente, por que incoerente? Eles estão alegando gestão temerária do Augusto Melo. O do Duílio não foi? Do Andrés não foi? Do Roberto de Andrade não foi? Do Mário Gobi não foi? Então vocês são oportunistas. Agora, tem que analisar assim, não é porque não foi averiguado lá atrás, por conivência desse conselho, que não vai averiguar agora o Augusto. Não. A gestão do Augusto é uma piada. Calma aí. As pessoas não estão preparadas para ouvir. A gestão do Augusto é fraca. Eu já falei para você, Augusto, que eu torço muito para sua gestão. Só que você começou o ano falando que ia acabar a farra, que ia brigar por todos os títulos, que o Corinthians ia ser competitivo, que ia aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. E de repente, o Rubão. Augusto Melo falou que ia acabar a farra. Tem isso gravado. O Augusto também falou, o Rubão falou na Rádio Bandeirantes e o Augusto falou também. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, o Augusto Melo, que falou do Dia da Transparência, da Ernest Young, de um monte de coisa, não apresentou absolutamente nada. E aumentou em quase 400 milhões de reais a dívida que já era bilionária. É boa essa gestão? Olha, vai ter que ser fiscalizado e muito tudo que acontece no Corinthians e não é de hoje. Realmente os problemas se acumulam desde o passado. Agora, atenção, Brasil! Agora, para finalizar o vídeo, mais informações sobre o Corinthians aí, sobre o jogo de hoje, o que o Corinthians precisa para se classificar para Libertadores 2025 ainda nessa rodada, hein? O Timão que tem confronto direto com o Bahia no torneio sul-americano aí. Empatados aí com 50 pontos dentro da zona de classificação para pré-Libertadores. Quem vencer dá um passo importante aí para conseguir a classificação no torneio sul-americano no próximo ano aí. E o Timão inclusive pode garantir a classificação por torneio já nessa rodada. E para isso precisa vencer o Bahia e o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras aí.
aí. A combinação seguraria ao Corinthians ao menos uma 8ª colocação no Brasileirão. Uma vitória sobre o Bahia deixaria o Corinthians com 53 pontos, enquanto uma derrota do Cruzeiro estacionaria o time mineiro com 49 pontos, com apenas mais 3 pontos a serem disputados na última rodada do torneio, no fim de semana aí, onde se encerra o Campeonato Brasileiro. Vitória, Grêmio e Vasco também tem chance de classificação. Lembrando que o Corinthians aí tem o título do Botafogo, que abriu mais uma vaga para a próxima edição da Libertadores, que virou G8. Além do Botafogo, campeão da Libertadores, e do Flamengo, campeão da Copa do Brasil, outros 4 times já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores, que são aí o Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo. Essas são então apenas 2 vagas que serão aí para a fase pré-liminares da Libertadores da América. O Timão é que soma 17 participações na Libertadores, sendo a última em 2023. A equipe corintiana foi campeã em 2012, hein? 12 anos já que o Coringão foi campeão da Libertadores, hein? Então deixa seu palpite que tá confiante pro jogo de hoje, deixa seu placar, comenta aqui, deixa seu like, até o próximo vídeo, valeu!